Olá, sou a professora Jéssica Marciela e hoje vamos continuar com nossas aulas de biologia, conceitos básicos, só para poder estar situando para que a gente consiga partir para temas mais complexos. Hoje, falando sobre biotecnologia. A biotecnologia, se a gente for focar em sua essência, ela é uma tecnologia baseada na biologia, mas que a sua evolução ela reflete um grau de domínio da humanidade sobre informação genética. Por isso, a gente vai fazer um contexto histórico. Vamos iniciar com a biotecnologia clássica, que é um período que foi marcado pelo empirismo, onde a seleção artificial e os processos de fermentação eram utilizados sem o conhecimento de mecanismos moleculares subjacentes, por exemplo, a domesticação de levedura para a produção de pães e vinhos, o uso de bactérias lácteas para queijos, que baseava-se na exploração de um metabolismo anaeróbico microbiano. Essa biotecnologia de observação fenotípica, focada na seleção de linhagens que apresentavam essas características organolépticas ou produtivas, que o paradigma ele muda drasticamente com o advento da era do DNA recombinante, porque a partir de 1970, esse marco que representa a transição da observação da intervenção direta do dogma central da biologia e a capacidade de isolar genes de interesse e inseri-los em vetores plasmídeos, que transforma micro-organismo em biofábricas. Por exemplo, o evento canônico desta era é a produção da insulina humana recombinante, porque ao clonar o gene da insulina humana no genoma bacteriano da Escherichia coli, a biotecnologia permitiu que a síntese de uma molécula idêntica produzidas pelo pâncreas humano, que elimina todas aquelas reações imunogênicas causadas pela aquela antiga insulina suína ou bovina, que inaugura para nós a era das proteínas heterológicas da medicina. Então, se a gente for olhar a era atual, a gente vivencia a biologia sintética, que é a ascensão dessa biologia sintética, que transcende essa mera transferência gene entre espécies para focar nesse design mais racional dos sistemas biológicos. Diferente das eras anteriores, essa biologia sintética, ela aplica os princípios da engenharia, como padronização e modularidade, para redesenhar os organismos do zero ou criar novas vias metabólicas inexistentes na natureza. Por exemplo, a aplicabilidade prática ela é vasta, desde a engenharia de algas e bactérias para a produção de biocombustíveis de terceira geração, ou até a síntese de bioplásticos biodegradáveis, como os PHAs, que é os polihidroxialcanoatos. Aqui a biologia ela deixa de ser apenas uma fonte de recursos para se tornar esse software programado capaz de gerar soluções sustentáveis para gargalos industriais e ambientais de nossa sociedade contemporânea. Se a gente focar na parte da biotecnologia farmacêutica contemporânea, ela transcende a síntese da química tradicional, onde utiliza sistemas biológicos vivos para produzir biofármacos de alta complexidade, onde o foco ele recai sobre a produção de anticorpos monoclonais e proteínas terapêuticas recombinantes em bioreatores de larga escala. Através dessa tecnologia, a gente tem a questão da tecnologia do hibridoma, ou engenharia de linhagens celulares, onde células como CHO é possível sintetizar macromoléculas que interagem com epítetos específicos de alvos celulares. Essa precisão biológica, ela permite terapias direcionais contra neoplasias e doenças autoimunes, onde a molécula terapêutica atua como um ligante de alta afinidade, modulando a resposta imune ou silenciando vias de sinalização patogênica. No campo da imunização, as vacinas de nova geração, elas representam um salto tecnológico porque, ao utilizar a maquinaria de tradução do próprio hospedeiro, diferente de vacinas convencionais de patógenos atenuados, as plataformas de RNA mensageiro e vetores virais, como o adenovírus, elas introduzem apenas a informação genética necessária para que as células do paciente sintetizem a proteína antigênica. Esse processo ele mimetiza uma infecção natural em nível molecular, o que desencadeia uma resposta robusta aos linfócitos T e às células B de memória. É a aplicação prática do dogma central da biologia, que é DNA, RNA, proteína, como uma estratégia de defesa profilática global. A fronteira final da cura biológica ela se manifesta nas terapias gênicas e na engenharia de tecido. Enquanto a terapia gênica busca a correção dos locks deletérios através da entrega de genes funcionais in vivo ou o tratamento de células-tronco hematopoieticas ex vivo, a engenharia de tecido utiliza a bioimpressão 3D. Essa técnica ela integra biomateriais da célula do próprio paciente e fatores de crescimento para construir andaimes, que são os scaffolds, que mimetizam uma matriz extracelular. O objetivo é a regeneração funcional de órgãos e tecidos que supera os limites imunológicos dos transplantes convencionais, consolidando essa biotecnologia como uma ferramenta de reconstrução da integridade biológica humana.
Quando a gente parte da biotecnologia no setor agrário e industrial, a gente vê que ela redefine todo o conceito de produtividade ao integrar a sustentabilidade da termodinâmica do ecossistema. O uso de organismos geneticamente modificados é a aplicação mais prática, difundida da engenharia genética, permitindo a inserção de genes de interesse, como toxinas que conferem resistência endógena a coleópteros e lepidópteros, ou genes que promovem a tolerância a estresse abiótico, como a seca e a sanilidade. Essa manipulação do genoma vegetal, ela não apenas assegura o teto produtivo necessário, mas reduz drasticamente a dependência de defensivos químicos sintéticos, o que alinha a fisiologia da cultura a pressões bióticas do ambiente. Paralelamente, se a gente observar a questão da transgenia, a gente também tem a questão do melhoramento assistido por marcadores moleculares, que surge como uma ferramenta de alta precisão para acelerar esse ganho genético sem necessidade de introdução de um DNA exógeno, porque através da identificação dos CNPs e dos QTLs, o profissional ele consegue selecionar genótipos superiores ainda na fase da plântula e baseando-se na arquitetura genômica, não apenas na expressão fenotípica. No âmbito dessa nutrição e proteção, os bioinsumos, eles representam a vanguarda da biotecnologia aplicada. Os fertilizantes biológicos, que são baseados em micro-organismos diazotróficos e biopesticidas de alta especificidade, ele utiliza a própria ecologia microbiana para promover essa absorção de nutrientes e o controle biológico, substituindo todos aqueles processos industriais de alta pegada de carbono por ciclos biológicos regenerativos. Essa aplicabilidade, ela se estende ao tratamento de resíduos e passivos através da biorremediação. Essa técnica que utiliza todo o potencial metabólico de fungos e bactérias para a descontaminação de matrizes ambientais, como solos e água, impactada por hidrocarbonetos ou metais pesados. Se a gente focar nessa biodegradação, onde os micro-organismos utilizam esses contaminantes como fonte de carbono e a energia, que converte essas moléculas tóxicas em compostos inertes através de vias catabólicas específicas, essa biotecnologia industrial, portanto, fecha todo aquele ciclo da bioeconomia, porque ela utiliza a genética para produzir de forma eficiente e a microbiologia para tentar limpar o sistema, garantindo essa atividade antrópica opere dentro dos limites da resiliência biológica do nosso planeta. Porém, a fronteira da biotecnologia moderna ela é definida pela capacidade de realizar essas alterações cirúrgicas no genoma através do sistema CRISPR-Cas9. Originalmente, ele é identificado como um mecanismo de imunidade adaptativa em procariontes contra bacteriófagos. Esse sistema foi reprogramado como uma tesoura molecular de precisão. Esse mecanismo ele baseia-se especificamente de um RNA guia que conduz a nuclease, que é a Cas9, até uma sequência de alvo complementar do DNA. Ao gerar essa quebra dessa fita dupla, a ferramenta permite o silenciamento dos genes deletérios ou a inserção de novas sequências funcionais via mecanismo de reparo celular, como a recombinação homóloga. Essa tecnologia, ela representa essa transcrição da transgenia clássica para a edição genômica, onde novas modificações podem ser indistinguíveis das mutações naturais. As aplicações práticas dessa precisão são disruptivas, porque na saúde ele abre caminho para a eliminação de doenças genéticas monogênicas através de correções de alelos mutantes em células somáticas. Na parte das ciências agrárias, possibilita a criação de alimentos biofortificados, o que otimiza essas vias biosintéticas para aumentar o teor de micronutrientes e o desenvolvimento de estratégia de gene drive. Já essa última aplicação, ela utiliza essa herança preferencial para espalhar características específicas em produções de vetores, como a Aedes aegypti, visando o controle de arboviroses em escala ecológica. Essa biologia molecular que atua como uma ferramenta de gestão populacional e segurança alimentar global. Contudo, se a gente focar nessa vanguarda biotecnológica, ela enfrenta desafios técnicos bioéticos significativos. O principal entrave científico reside nos efeitos off-target, onde as nucleases Cas9 podem clivar sequências de DNA semelhantes, mas não idênticas ao alvo, gerando mutações não planejadas. Além disso, a complexidade da regulação gênica, onde um único gene pode influenciar múltiplos fenótipos, que a pleiotropia, exige um conhecimento profundo da biologia sistêmica antes de qualquer intervenção em larga escala. Para dominar essa técnica, não é apenas entender a técnica do corte, mas compreender a intricada rede de interações genômicas que sustenta essa estabilidade da vida, garantindo que essa inovação ocorra com o máximo rigor científico e responsabilidade ética. Para finalizar a aula de hoje, a construção desse módulo ele nos conduz no campo da bioética. O debate mais crítico na atualidade reside na questão edição da linhagem germinativa, o quanto que a edição de célula somática busca a cura de um indivíduo, ou alteração de gametas ou embriões gera mudanças hereditárias que são perpetuadas por gerações. Aqui, os princípios de precaução e não maleficência, ele pondera o risco de eugenia moderna, frente ao potencial de erradicação de patologias hereditárias graves. Além dessa manipulação
genômica, essa ética, ela tem um entrave, que é a propriedade intelectual e as patentes de seres vivos. As inovações biotecnológicas, ela exige alto investimento, mas a mercantilização de sequências de DNA e organismo modificado levanta questões sobre o acesso equitativo. O desafio, ele reside em equilibrar o incentivo à pesquisa, que é esse impacto socioeconômico global. A biotecnologia, ela deve ser uma ferramenta de democratização, permitindo alimentos e terapias de baixo custo que alcancem populações vulneráveis, transformando essa abundância tecnológica em soberania alimentar e segurança sanitária em todos os estratos da sociedade. Gente, até a próxima aula!